Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. A minha saudação cristã a todos e todas, amigos, amigas, irmãos que nos dão atenção aí. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está na Bíblia, na Palavra de Deus, no Evangelho, no livro de Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 35 a seguir. Está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Veja, diz aqui a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós podemos observar a tribulação. Todos nós temos o que é a tribulação? A tribulação é aquele momento assim onde nós passamos por dificuldades, o problema que nós temos na nossa vida, e todo mundo, certamente, em algum momento, passa por esse momento, por uma dificuldade, por um problema. E isso pode nos separar do amor de Cristo? Outra exposição que está na palavra é a angústia. Sabe, quando assim nós nos sentimos por dentro decepcionados, quando a agonia bate em nosso coração e nós temos aqui como se fosse um aperto no peito, ficamos angustiados. Isso é angústia. Será que ela também pode nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo ainda coloca a perseguição. Quando nós somos assim, eleitos como inimigos de uma pessoa, adversários, ou que uma pessoa coloca assim, deposita todos os esforços para tentar atingir você, seja com palavras, seja com atitudes, seja com pedras, seja de uma maneira ou de outra, acaba assim perseguindo você. A perseguição pode nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo prossegue na sequência falando: ou a fome, aquela nossa primeira necessidade que nós temos do pão. Jesus, quando estava no deserto, foi tentado, e a primeira necessidade da fome foi posta para ele, porque Satanás disse a ele, o diabo disse a ele,
Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabia que Jesus tinha 40 dias de jejum e vinha certamente com essa primeira necessidade, a fome, trazendo então essa proposta do inimigo. Jesus responde para ele que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não são apenas nas primeiras necessidades que nós precisamos nos atentar nessa vida. Jesus disse então, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda seguindo nessa palavra, o apóstolo Paulo, após falar da fome, ele fala da nudez, ou seja, mais uma vez a nossa primeira necessidade, que nós temos de nos trajar, de termos assim, quem sabe, uma cama confortável, uma casa, enfim, essa segurança também de primeira necessidade, conhecida como nudez. Veja, o apóstolo Paulo prossegue dizendo o perigo. Quantas circunstâncias na nossa vida nós podemos passar pelo perigo? Momento atual, por exemplo, existe uma pandemia posta em nossa sociedade que traz o perigo a muitos lares e muitas pessoas. Isso é capaz de nos separar do amor de Cristo? Ainda segue o apóstolo Paulo a espada, falando sobre a espada, sobre a guerra, sobre o conflito, sobre a contenda. Isso é capaz de nos separar do amor de Cristo? Veja, o versículo número 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Ou seja, não que seja assim uma característica do cristão viver de modo passivo, mas é que, na verdade, nós temos uma confiança em algo maior do que aquilo que está na medicina, do que aquilo que está na ciência, do que aquilo que está posto sobre a técnica humana, os argumentos, as filosofias, as razões humanas. Nós temos uma coisa que é chamada fé. A fé que é a convicção, a certeza absoluta das coisas que não aconteceram. Veja, então, por essa ótica da fé é que nós temos que olhar para os céus e para a pessoa de Cristo. Na sequência, o versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque, versículo 38, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é com base nessa palavra que eu quero declarar na sua vida que seja abençoada por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque nem a morte, a Bíblia diz isso, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Vamos fazer aqui uma exposição breve. Nem a morte, nem a capacidade limitada do corpo de se perder, porque nós temos um espírito e temos uma alma. Então nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, nem a vida, as circunstâncias da vida podem nos separar do amor de Cristo, a condição do dom vida, fôlego de vida, pode nos separar do amor de Cristo? Não, nem os anjos, nem os seres espirituais celestiais, os anjos, eles não podem nos separar do amor de Cristo, nem os principados, nem os poderes e governos dessa terra, nem o mais poderoso presidente de mais poderosa nação pode te separar do amor de Cristo, nem as potestades, nem o presente, nem esse tempo de agora e nem o tempo futuro, porque nem a altura, não existe nada nem uma altura que possa nos afastar do amor de Cristo, nem a profundidade, não existe nenhuma profundidade que possa nos afastar, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que eu quero compartilhar com você essa palavra, desejando que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Palavra que está no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus abençoe você, em nome de Jesus.